Fala, torcedor rubro-negro! Se você tem sangue rubro-negro correndo nas veias, se é daqueles que acorda e dorme pensando no Mengão, se ama Deus acima de tudo e respira futebol com a paixão que só um flamenguista de verdade conhece, então não perca tempo. Se inscreva agora no canal Rubro News FC. Aperta o botão de like nesse vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o nosso timão. Aqui a gente traz as bombas quentes, as novidades que abalam o mundo da bola, e você não vai querer ficar de fora dessa revolução rubro-negra que estamos construindo juntos, dia a dia, com análises profundas, revelações inéditas e aquela energia que só o povo flamenguista tem para vibrar com cada vitória, cada gol, cada momento de glória que o Flamengo nos proporciona em campo. Porque ser flamenguista é mais do que torcer, é viver uma epopeia eterna de superação e conquistas que ecoam pelos estádios lotados e pelos corações apaixonados ao redor do mundo inteiro. E prepare-se, porque o que eu vou te contar aqui é uma verdadeira apocalipse no universo do futebol. Uma detonação que rasga o céu e faz o chão se abrir, deixando todos os rivais em um estado de pavor absoluto, enquanto o Mengão ressurge das cinzas como uma fênix invencível, pronta para incinerar tudo no seu caminho, com chamas vermelhas e pretas que iluminam o horizonte de esperança e dominação total. Agora, torcedor, prenda a respiração, porque essa notícia explode como uma supernova no coração do futebol mundial, destruindo paradigmas antigos e erguendo um monumento à grandeza rubro-negra que ninguém jamais esquecerá. Uma reviravolta dramática que faz o tempo parar e os corações acelerarem em um ritmo frenético de emoção incontrolável. Porque Tite, o mestre das táticas, o arquiteto de impérios futebolísticos que o planeta inteiro aclama como um deus do banco de reservas, está de volta ao Flamengo, um retorno triunfal que não é apenas uma contratação, mas um cataclisma que redefine o destino do Mengão, elevando-o a um Olimpo onde títulos chovem como uma tempestade bíblica e a glória se torna o ar que respiramos. E eu juro que isso é o começo de uma saga lendária que vai varrer competições inteiras, com uma intensidade teatral que mantém você colado na tela, roendo as unhas de ansiedade, enquanto imagina as batalhas épicas que virão nos gramados sagrados do Maracanã e nos confins do continente sul-americano, transformando cada partida em um espetáculo de proporções homéricas, onde o Flamengo reina supremo sobre todos os mortais. Vamos aos bastidores dessa negociação, que mais parece um filme de suspense hollywoodiano cheio de intrigas palacianas e reviravoltas que fariam Hitchcock invejar, com sombras dançando nas paredes de salas secretas, telefones tocando em horários sombrios e figuras encapuzadas se movendo pela escuridão da noite carioca, porque as tratativas para trazer Tite de volta foram um verdadeiro thriller de tensão palpável, iniciando com ligações secretas feitas de cabines telefônicas antigas em ruas desertas do Rio de Janeiro para evitar rastreamentos digitais, onde representantes do Flamengo sussurravam códigos enigmáticos para os agentes do técnico, marcando reuniões escondidas em mansões isoladas na Barra da Tijuca, com janelas vedadas e seguranças vigilantes para impedir que espiões de outros clubes se aproximassem, trocando propostas manuscritas e contrapropostas que elevavam o suspense a níveis insuportáveis, porque a pressão veio avassaladora de times como Corinthians e seleções estrangeiras, que acenavam com contratos milionários, capazes de seduzir qualquer um, com chamadas insistentes de dirigentes paulistas e europeus que prometiam reinos inteiros de poder e riquezas. Mas Tite, com sua lealdade forjada no fogo da paixão pelo futebol brasileiro, resistia como um herói lendário enfrentando dragões mitológicos, enviando respostas codificadas que falavam de um chamado irresistível de volta ao Mengão. E o ápice da tensão surgiu quando questões contratuais de seu período anterior entraram no jogo, criando um emaranhado jurídico que parecia um nó górdio impossível de desfazer, com advogados rubro-negros trabalhando incansavelmente em arquivos confidenciais, transportados por mensageiros discretos, até que em uma madrugada tormentosa de negociações finais, uma ligação decisiva cortou o silêncio e selou o pacto. E o mais incrível de tudo é que esse gênio tático veio de graça, sim, de graça,
por questões contratuais que se resolveram como um milagre divino, explorando cláusulas de rescisão amigável de seu último vínculo, que permitiram uma liberação sem custos após acordos mútuos que duraram semanas de debates acalorados. Uma jogada magistral que os rivais contemplam com olhos esbugalhados de incredulidade, preservando o tesouro flamenguista para investimentos que vão eternizar essa era de supremacia absoluta no futebol. E os detalhes desse contrato épico. Eles são uma sinfonia de estratégia e ambição que deixa qualquer um boquiaberto, com um tempo de vigência de 8 anos ininterruptos, estendendo-se até 2033, garantindo que Tite tenha o horizonte amplo necessário para construir uma dinastia rubro-negra que transcenda gerações, sem a espada de Damocles das renovações anuais que assombram treinadores em outros clubes. E o salário? O salário é baixo, modesto para um visionário de sua estatura monumental, na ordem de R$800 mil por mês, uma barganha que reflete a sua nobreza de espírito e dedicação ao projeto flamenguista acima de fortunas passageiros, provando que ele retornou pelo amor ao jogo e não por cifrões reluzentes, uma lição de vida que inspira a nação inteira a valorizar o legado sobre o luxo. E as cláusulas são um carnaval de incentivos elaborados, com bônus atrelados a metas, que podem catapultar seus rendimentos para esferas celestes, se ele atingir objetivos como conquistar pelo menos 3 títulos nacionais em uma temporada, ou levar o time às semifinais da Libertadores consistentemente. Cada taça erguida rendendo até R$200 mil extras, motivando a orquestrar vitórias como um maestro divino, sem falar nas cláusulas de performance, que incluem prêmios por inovações táticas reconhecidas pela imprensa internacional, multiplicando valores se ele for eleito o melhor técnico do ano pela CBF, aliando suas visões geniais com a fome de glória do clube e metas coletivas como manter o time invicto em clássicos ou desenvolver jovens da base para a seleção, que ativam bonificações para toda a comissão técnica, fomentando uma aliança de titãs que torna o Flamengo uma entidade coesa e imbatível, com cláusulas de rescisão que erguem muralhas inexpugnáveis contra saídas prematuras, multas começando em €30 milhões e inflando anualmente como um balão de ambição, e cláusulas de confidencialidade que mantiveram essa trama envolta em mistério até a explosão final, amplificando o drama e o impacto que agora nos deixa em êxtase com as infinitas possibilidades que se desdobram para o Mengão. Enquanto o eco dessa negociação colossal ainda reverbera como trovões distantes, vamos imergir na trajetória monumental de Tite, esse colosso das pranchetas que nasceu para comandar exércitos futebolísticos como um imperador romano, começando lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde ele veio ao mundo em 25 de maio de 1961, sob o céu gaúcho rigoroso, chutando bolas em campos improvisados das serras, sonhando com estratégias desde que aprendeu a organizar brincadeiras de rua. E sua carreira como técnico decolou em 1990 no Guarani de Garibaldi, um clube modesto onde ele começou a moldar times com uma visão tática que já impressionava, passando por uma sequência de equipes gaúchas, como o Caxias em 1992, onde conquistou o Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão com defesas sólidas e contra-ataques fulminantes que viraram marca registrada, e o Veranópolis em 1996, aprimorando sua habilidade em motivar jogadores com discursos inflamados que transformavam grupos em famílias unidas, até chegar ao Grêmio em 2001, onde ergueu a Copa do Brasil com uma campanha épica que incluía viradas históricas e táticas defensivas que frustravam gigantes, seguido pelo São Caetano em 2004, levando o time à final da Libertadores com uma resiliência que desafiava orçamentos maiores, e o Palmeiras em 2006, embora curto, plantou sementes de disciplina que floresceram depois, antes de uma passagem pelo Al Jazeera nos Emirados Árabes em 2007, que o expôs a culturas diversas, enriquecendo sua abordagem com toques internacionais de posse de bola controlada. Mas o Axi veio com o Internacional em 2008, conquistando a Copa Sul-Americana e o Gauchão com uma mistura de solidez defensiva e transições rápidas que deixavam adversários atônitos. Seguido pelo Corinthians em 2010, onde ele construiu uma era dourada, erguendo o Brasileirão de 2011, a Libertadores invicta de 2012, o Mundial de Clubes contra o Chelsea em 2012, Recopa Sul-Americana, mais Brasileirões em 2015, Paulistões, acumulando taças que enchem museus inteiros com o seu brilho eterno, marcando épocas com táticas que equilibravam defesa e ataque como uma balança perfeita. E então veio a Seleção Brasileira em 2016,
levando a Canarinha à Copa América de 2019 e à final de 2021, com convocações que transformavam talentos em estrelas mundiais. Embora a Copa do Mundo de 2018 e 2022 tenham escapado por pouco, provando sua capacidade de gerir pressões globais com uma mentalidade de aço, superando fraquezas como rigidez tática em momentos criativos, com adaptações que incorporavam o improviso brasileiro, enquanto seus pontos fortes brilham como sóis. Uma liderança carismática que une vestiários divididos, visão estratégica que lê jogos como xadrez tridimensional e uma ética de trabalho incansável que inspira equipes a darem o máximo, comparável a craques como Pep Guardiola em inovação tática ou Jürgen Klopp em motivação emocional, mas com um sabor gaúcho de resiliência que o torna único e imortal no panteão dos técnicos. Seu estilo de comando é uma obra de arte de equilíbrio e intensidade, posicionando-se como técnico principal no banco, mas com versatilidade para delegar assistentes em treinos específicos, implementando formações 4-2-3-1 que priorizam